Olá, começa agora o podcast MP com Propósito, com a promotora e candidata a Procuradora-Geral de Justiça, Vanessa Cavalazzi. Vanessa, esse é o nosso primeiro episódio desse podcast, então vamos começar essa jornada falando quem é Vanessa Cavalazzi. É sempre para mim um pouco difícil falar de mim mesma, assim. Mas eu acho que não dá para começar a falar desse assunto, sem contar que o Ministério Público foi para mim sempre a primeira escolha. Eu nunca pensei em fazer outra carreira. Porque eu sempre enxerguei nessa instituição a possibilidade de diminuir desigualdades, de transformar a vida das pessoas. Então, não existia outra escolha. Foi lá que eu mirei e abracei a ideia de ser promotora de justiça desde o primeiro dia pós-formada. E também não dá para começar um programa, né, e contando um pouco de mim, sem dizer que eu acho que eu sou mais ou menos uma representante da minha geração, com todas as dificuldades que isso representa ao conjugar carreira e família, né? Eu tenho 2 filhos, uma de 22 e um de 24, sou até avó do Lorenzo, de 2, e eu acho que todas nós, é preciso dizer, a gente sente dificuldades de equilibrar carreira e família. Existem sempre escolhas difíceis a serem feitas, e isso aconteceu na minha carreira, e durante muito tempo eu permaneci no primeiro degrau como promotora substituta, primeiro em Itajaí, depois na capital, por conta de privilegiar a criação dos filhos e um casamento, e tentar de alguma maneira coordenar as duas coisas ao mesmo tempo. A gente sempre acha que está em débito em algum lugar, sabe, Janine? A gente sempre acha que está em débito ou no trabalho ou em casa, e isso não diria culpa, talvez culpa seja uma palavra muito pesada, mas é um ônus que a gente tenta durante muito tempo equilibrar. E quando eu percebi, e isso acontece de repente, a gente não se dá conta porque a vida passa rapidamente, quando eu percebi que o Felipe tinha 24, já estava encaminhado na vida, com um filho para criar e tudo, né? E a Betina com 22, já na faculdade, independente, morando sozinha, e que a casa estava vazia, e que esse papel já tinha se encaminhado para um lugar adequado, não existiam mais amarras. O Felipe, até na minha festa de 50 anos, disse isso: mãe, está na hora de tu voares, está na hora de tu concretizares algumas coisas que tu não concretizasse em função de privilegiar o nosso bem-estar, enfim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E isso é preciso dizer, e tá tudo bem, né? Porque acho que tem várias mulheres e homens, promotores nos assistindo, e alguns angustiados com isso. Dá tudo certo no final, sabe? É meio embaralhado, mas dá tudo certo no final. E aí eu embarquei nessa jornada para Tangará, meio que liberta de toda essa função anterior e pronta para ingressar numa etapa da vida em que eu podia exaurir de fato, não que eu não tivesse feito antes, mas ser inteira na promotoria de justiça, ser inteira nesse lugar. E tem sido uma experiência fantástica em Tangará, né? Se trabalhar na capital, e em Itajaí também, com o tribunal do júri numa cidade maior, é fantástico, porque te dá a oportunidade de trabalhar estrategicamente com grandes problemas. Nós, no tribunal do júri, por exemplo, na época em que eu estive lá, a gente se dedicou a realizar tribunais de júri que colocassem atrás das grades os maiores traficantes de Florianópolis, e foi um trabalho árduo e maravilhoso. Então, é muito satisfatório. E Itajaí não é fácil. Também, nessa área também. Acho que foi de lá que eu trouxe essa bagagem de considerar o tráfico de entorpecentes uma chaga que a gente precisa combater. E hoje mais ainda, porque ele hoje é um tráfico muito mais organizado do que naquela época em Itajaí.
Na infância, na capital, a mesma coisa. A gente teve oportunidade de estruturar o cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado, organizar o acolhimento, né, o sistema de acolhimento na capital. Foi uma experiência... A infância sempre tem um lugar muito especial no meu coração. Na área da moralidade, a primeira promotoria de moralidade especializada em moralidade administrativa foi na capital, e o titular era o Dr. Gilberto Calado, que estava afastado fazendo pós-doutorado, se não me engano. Então, a tarefa de estruturar essa primeira promotoria de moralidade especializada no Estado acabou cabendo a mim, e foi muito legal criar rotinas de trabalho à imagem e semelhança de um escritório de advocacia, que precisava ser resolutivo, eficiente, que precisasse ter rotinas de trabalho muito diferentes daquelas que são judicializadas. Foi um desafio. Mas eu preciso dizer que Tangará tem um gosto especial. Algumas pessoas até têm dificuldade de acreditar nisso. Sim, mas... eu, por exemplo. E como tu, várias. Não estás sozinha. Mas eu preciso te dizer que trabalhar numa promotoria de entrância inicial significa fazer a diferença. Qualquer movimento do Ministério Público significa fazer a diferença. Então, eu estou muito feliz e cumpro uma jornada de cabeça para baixo, né? No final da carreira, começando numa comarca de entrância inicial, com a bagagem de ter já atuado em tantos lugares assim. Falando sobre essa carreira, né? São quantos anos de carreira no Ministério Público, e ao longo desses anos, quais são as experiências mais marcantes que você teve nessa trajetória? Janine, é incrível pensar que já são 26 anos. Parece que eu pisquei, abri o olho e foram 26 anos de Ministério Público. Durante esse período, que começou lá em Itajaí, né, numa promotoria que também fazia júri, então eu comecei talvez num dos lugares mais do coração, que é o Tribunal do Júri. E me lembro das dificuldades de ser mulher, inclusive no Tribunal do Júri naquela época, substituindo um tribuno fantástico no Ministério Público, Dr. Manuel, que já está aposentado. Na sequência, eu vim para a capital, e aí foram alguns anos de Ministério de Tribunal do Júri, foram, sei lá, uns 3 anos de Ministério de Tribunal do Júri, com várias passagens pela promotoria da infância, que também é um lugar do coração. Eu fico repetindo, é um lugar do coração, né? Eu acho que eu chego à conclusão de que eu gosto, na verdade, de ser promotora de justiça, porque eu acho que em quase todos os lugares onde eu atuei durante todo esse tempo, houve entrega e houve coração e houve essa paixão pelo que o Ministério Público faz. Na sequência, eu auxiliei a estruturação, então, da promotoria da moralidade administrativa na capital, que surgia como a primeira promotoria especializada da coletividade em moralidade no Estado. E foi um desafio intenso, porque precisou estruturar as rotinas, as formas de encaminhamento dos procedimentos. Era o surgimento de uma nova forma de atuação em formato de escritório de advocacia, com tramitação administrativa, ofícios, investigações, enfim. Aí, essa trajetória foi me levando para a docência. Eu fui professora na escola do Ministério Público da Associação durante também muitos anos, na área de moralidade administrativa, cidadania. E isso acabou me levando, a convite do Dr. Sandro Neis, à diretoria do CEAF. E durante 2 anos eu coordenei o aperfeiçoamento funcional do Ministério Público. A gente tentou imprimir uma nova forma de fazer aperfeiçoamento, que tinha muito mais a ver com uma escola de governo do que propriamente com um órgão meramente institucional. Isso ajudou a dar uma dimensão
a cultura e para os valores, enxergar o CEAF como esse promotor da cultura e dos valores do Ministério Público, muito legal, e é algo que vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. E o destino, na sequência, me levou a Brasília. Eu fui convocada pela Procuradoria-Geral da República a fazer parte da primeira força-tarefa multi-institucional que congregava integrantes de muitos ministérios públicos, Distrito Federal, Paraná, Tocantins, enfim, e que tinha como objetivo o processamento de casos de foro privilegiado junto ao STJ. Foi um desafio sensacional e isso detonou, na verdade, um formato muito virtuoso e que se repetiu agora ao longo do tempo, e muitos colegas, inclusive do Ministério Público de Santa Catarina, foram convocados para novas forças-tarefas nesse formato. Eu tenho muito orgulho de ter aberto essa porta, assim, né? E, na sequência, então, eu fui convocada para aí um grande desafio estrutural no Conselho Nacional do Ministério Público, na Comissão de Sistema Prisional. E a ideia lá foi focar nas políticas públicas, na indução de políticas públicas no cárcere, né, na execução penal, dando estrutura e função para os dados que eram colhidos, e os promotores que estão me ouvindo sabem disso, que são colhidos por promotores do Brasil inteiro, né, que compunham um banco de dados que não era utilizado e que a gente, desde o primeiro dia de Conselho Nacional, resolveu transformar num BI, num painel de BI, para que a gente pudesse ter dados e pudesse haver diagnóstico e pudesse, então, induzir essas políticas públicas dentro do cárcere. Isso ajudou, inclusive, a empurrar o Executivo, a empurrar o Ministério da Justiça a também fazer o seu banco de dados. Nós passamos a ser também interlocutores internacionais. O Ministério Público, pela primeira vez, passou a dialogar com a Corte Internacional de Direitos Humanos e passou a ter uma função. O Estado brasileiro começou a demandar da nossa comissão dados e mesmo a resposta à Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos em que o Brasil era demandado. Então, foi uma pequena revolução do bem e que eu tive também imenso prazer, imenso orgulho de participar e levar adiante. E, na sequência, eu fui também designada para o escritório de representação do Ministério Público de Santa Catarina em Brasília. E eu acho que vem daí, Janine, essa percepção a respeito das dificuldades que nós temos tido nos tribunais superiores e quanto isso é uma emergência, esse giro de atuação, e quanto a nossa relação com o Conselho Nacional do Ministério Público e com o Conselho Nacional de Justiça precisa também de um giro de percepção, de articulação e de encaminhamento. Esse conjunto de experiências ao longo desses 26 anos permitiram que, nesse momento, eu chegasse aqui tendo um diagnóstico da nossa posição, tanto em nível nacional, como das nossas necessidades locais. E depois de toda essa experiência, né, essa jornada muito intensa e essa jornada um pouco aí ao contrário, né, que você fez aí ao longo da sua carreira, por que se lançar agora a candidatura? Essa é a pergunta, Nini. Essa é a pergunta. Talvez não houvesse uma resposta lógica sob o ponto de vista individual, porque tudo estava muito acomodado, tudo estava muito fácil na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Acontece que a gente vive no Ministério Público hoje um momento muito nevrálgico, talvez o momento mais difícil da história institucional. Tanto sob o aspecto externo, nós temos dificuldades nos tribunais superiores, né? As nossas teses têm enfrentado grandes dificuldades de manutenção nos tribunais superiores. Nós precisamos urgentemente redefinir a forma como a gente se relaciona com os tribunais superiores, STF, STJ. Nós temos dificuldades de relacionamento com o Conselho Nacional e do Ministério Público, falta de relacionamento com o Conselho Nacional de Justiça. Precisamos
também redefinir a forma de estabelecer essas relações, porque esses dois órgãos são importantíssimos na nossa vida, eles balizam muito das nossas prioridades, e acho que eles se constituíram num stakeholder importante e que não tem sido olhado com o cuidado que merece. Mas principalmente pela crise interna que a gente vive, pela crise de identidade do Ministério Público, né? Muito se fala do nosso afastamento com a sociedade, muito se fala talvez da nossa acomodação, mas eu acho que o problema não está aí. O problema está na circunstância de que as nossas ferramentas de trabalho, elas envelheceram. A forma como a gente se organiza no espaço envelheceu. É preciso reinventar as formas de atuação e as nossas formas de organização, para que a gente, de novo, passe a ser um órgão de interface social próxima, para que a gente efetivamente passe a desenvolver atividades que tenham um impacto direto na diminuição de desigualdades, na indução de políticas públicas, na catalisação de processos sociais que só acontecem em menor tempo em função da atuação do Ministério Público. Então, em função da necessidade de tirar do chão o Ministério Público, que precisa se reinventar, para continuar a ser um Ministério Público, aquele que a Constituição disse que deve ser guardião da democracia, que deve zelar pelos direitos difusos e coletivos, isso me motivou a oferecer o meu nome e discutir com a classe, discutir com os promotores e procuradores como fazer isso. Essas reuniões, elas já... né? O que tu viu? Tu realmente, essa tua visão, ela foi reforçada durante esses encontros? Janine, foi uma jornada sensacional. Nunca ninguém tinha feito uma pré-campanha colhendo subsídios para elaborar um plano. Eu tive diagnósticos reforçados, mas eu fui muito surpreendida. Eu fui surpreendida pelo relato de situações e de problemas e de vivências dentro da instituição que vinham muito ao encontro de coisas que eu também estava sentindo lá em Tangará. E aos poucos, esse retrato colhido de cada região do estado, porque a gente foi a praticamente todas as regiões do estado, sentando e conversando olho no olho e ouvindo promotores, algumas coisas ficaram claras. Nós precisamos descentralizar a atuação da administração superior. A gente precisa devolver ao promotor de justiça o protagonismo na definição de prioridades que precisam ser regionais. A gente precisa abrir os canais de comunicação, os fóruns de comunicação e debater a instituição. A gente precisa desobstruir a recepção de informações e a devolução de projetos e programas que precisam ter conexão com a realidade da base. E essa desconexão é um problema fundamental. Eu acredito que todo esse material, né, tudo isso que foi colhido ao longo dessas reuniões, tu deve ter levado para o teu plano, né? Vamos fazer uma pequena introdução, nós temos aí muitas outras conversas, mas vamos já falar um pouco dessas ideias que a Vanessa tem. Interessante que quando a gente saiu para percorrer o estado, a gente tinha a ideia de que a atividade fim precisava ser novamente prioridade no Ministério Público e prioridade central. Porque, Janine, é muito fácil para quem está... É uma armadilha para quem está sentado na cadeira de procurador-geral priorizar a inovação na atividade MEI. A nossa prioridade, nesse momento, precisa ser inovação na atividade fim. A pergunta tem que ser: o que isso, de fato, vai transformar a vida do promotor de justiça? O que isso vai facilitar a vida do promotor de justiça na execução do seu trabalho? Então, o foco é
prioridade total à atividade fim, como espinha dorsal de um peixe que a gente pretende apresentar. Que a gente vai falar aí mais pra frente. Exatamente. Né? Vanessa, muito obrigada por essa primeira entrevista. A gente vai ter outras oportunidades de conversar e de aprofundar esse assunto, né? Mas queremos agradecer também a audiência de todos. Esperem que nós temos aí muitas outras propostas a ser apresentadas e até o nosso próximo episódio.